Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre questões kármicas. Mas antes de mais nada, eu peço a todos vocês aí que se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, por que não? Recomende também para um amigo. Então vamos ao assunto de hoje, né? Vamos falar aí sobre questões kármicas. Muita gente pode já ter passado por situações muito difíceis e até complicadas na sua vida, né? Pode ser na área amorosa, pode ser em questões de trabalho, um problema que às vezes está aí, né, te infernizando e você não consegue resolver isso ou sair dessa situação. Pois bem, né, o karma tem muita relação com aquilo que a gente não consegue mudar na nossa vida. E às vezes a gente tem que passar aquela situação ali para a gente poder aprender. Então, o karma tem muita relação com aquilo que a pessoa não consegue mudar na vida dela. Ela tem que passar para ela poder aprender algo ali. Então, agora, se ela vai passar bem e aceita bem esse processo, então ela tende a evoluir com o karma dela. Agora, quando ela não aceita o processo kármico, ela só vai tornar isso muito mais difícil e complicado. Tem pessoas que recebem muito fardo pesado da família, cobranças, e isso pode ser uma questão kármica também. Existem pessoas que nessa existência trazem relações kármicas, né, na parte amorosa. Né? Então, assim, quando a gente vai ver a energia cabalística da pessoa, né, numa consulta, né, ali a gente vai calcular o número da alma da pessoa, o número das questões afetivas, né, o número do coração, aí a gente vê que a pessoa traz ali o número 12, o número 39, né, que vai indicar também que a pessoa traz questões kármicas na área amorosa. O karma, por mais que não aceitemos, é muito justo e ele vem para nos ensinar. Então, se eu abuso das bebidas nessa vida, na outra eu vou ter que reparar, né, o que eu fiz com a minha matéria. Então, eu estou danificando o meu corpo e isso terá que ser reparado, né? Se não nessa vida, certamente na outra. Então, essas questões kármicas são situações que temos que passar. Não dá para mudar. Ela pode não ser eterna, mas isso tem a ver com algo que estamos reparando. Um outro exemplo, uma mulher, né, que vive de forma leviana, sai engravidando aí de vários homens, de vários namorados. Então, e aí ela acha natural aquela situação ali da vida dela, o sofrimento que ela passa, ela corre atrás, ela não consegue emprego. E ela se questiona, né? Por que eu estou vivendo essa vida? Por que tudo é tão difícil para mim? Né? Por que ela está passando por aquilo ali? Né? E teve um monte de filhos sem poder, sem dar estrutura, né? Então, essa atitude dela só foi o quê? Irresponsável, né? Ela só foi irresponsável com ela mesma. Né? Por mais que a pessoa corra atrás de trabalho, não consiga, né? Ela não tem uma estrutura para dar para os filhos dela. Né? Então ela tem uma vida muito atribulada, uma vida muito difícil. Mas por que ela passa por isso? Ela passa por isso justamente para ela amadurecer o espírito dela, a alma dela. Ela tem algo a aprender com aquele sofrimento. É duro, é difícil, mas é necessário para a alma daquela pessoa naquele tempo. Tem homens também que saem fazendo filhos, né? E não querem saber, acham que isso é o problema da mulher. E aí entra a questão da rejeição, que também gera um karma. Algumas pessoas, né, podem passar, por exemplo, por doenças, né, para reparar isso. E aí precisam refletir sobre aquela atitude que teve ali em relação à rejeição do filho. Né, e não quer reconhecer o filho, fica com aquela dureza, né? Isso faz muito mal, né?
para a figura do pai ali, que não quer reconhecer a dureza, o endurecimento. Isso não vai trazer coisas boas, né? Aquele coração duro, fechado. Então, no tarô, quando a gente joga as cartas e pergunta sobre ou fala sobre questões kármicas, por exemplo, a gente tem a carta do pendurado ou enforcado, né, que é a mesma carta. E vem falando muito sobre questões kármicas a carta do enforcado. Quando ela aparece no baralho, numa questão, numa pergunta, numa tiragem, ela vai trazer questões kármicas, vai indicar. E também a carta da cruz no baralho cigano também vai indicar questões kármicas também, né? Então algumas pessoas aí reclamam muito para mim assim, mas eu não tenho livre-arbítrio. Mas às vezes ela tirou o livre-arbítrio de outra pessoa. Ou ela pode ter usado o livre-arbítrio dela numa vida passada de uma forma muito errada, com as escolhas que ela fez, né? E aí ela vem limitada nessa existência. Nada é à toa. Então, o karma é o resultado de uma ação que você gerou. Pode ser aquela pessoa, né, que faleceu, que morreu e prometeu e jurou que você nunca mais terá ninguém, né? Então, ela está ali pagando um karma. O resultado disso pode estar no passado, dessa prisão espiritual aí. Conheço pessoas que trazem questões kármicas e não conseguem sair disso. Ficam presas a uma pessoa que não está mais com ela. A influência daquela pessoa fica ali, né? É presente na vida dela espiritualmente. E isso atrapalha a vida da pessoa. Né? Resultado, aquela pessoa só vive sozinha. Aí todo mundo chega e pergunta para ela: mas fulano, você está tão novo, tão nova. Você não quer casar. Você não vai casar, mas quem está de fora não percebe que aquela pessoa tem problemas espirituais. Então as pessoas não entendem, né, que o que existe de fato por trás daquela questão ali. Eu já vi casos de pessoas que são muito perseguidas, fazem trabalhos espirituais até para abrandar o karma dela, né? E o karma é essa questão que a gente tem que reparar, né? E nem sempre o karma ele é suave. Dentro de uma questão como essa, podemos ter inclusive espíritos de pessoas com ódio endurecida, né? Ali cobrando, né, de uma forma muito pesada, que teve diferença com aquela pessoa, se não nessa vida, em outra existência. Então, assim, tem casos de pessoas que, por exemplo, né, nascem com uma ferida ali, brotam uma ferida do nada na perna da pessoa. Claro que existe a questão de feitiço, eu não estou dizendo aqui que não exista, né? Mas isso também pode ser uma questão kármica. Eu tenho que entender também, é claro, o que essa pessoa fez, né, para ter que reparar isso dessa forma, com uma doença, por exemplo, com uma bicheira na perna que nunca sara. Vai ao médico, se trata e nunca se livra disso. Isso é um karma. Existem alguns casos que não vão ser resolvidos, é claro, com ebó. Para quem não sabe, ebó é um ritual feito com alguns elementos que vão limpar o caminho da pessoa e vão abrandar as dificuldades que ela está passando. Alguns casos de pessoas, né, que passam por questões kármicas, né? Por que elas passam por questões kármicas? Para elas aprenderem a serem mais humildes, a entender que nessa existência temos que ter limites, porque não entendemos isso no passado, né? Nem tudo a gente pode fazer como a gente quer. Tem pessoas que a cabeça é muito dura, não aceita o término de um relacionamento e fica ali querendo demandar com a rival. Se a rival mexe com magia negra, rituais pesados, para que eu vou bater de frente com uma pessoa dessa? Eu tenho que escolher sair fora, isso é uma atitude sábia. Mas tem gente que fica querendo, né? Rendendo ali por causa do orgulho besta. Essa atitude, ela só vai trazer para a própria pessoa coisas não muito boas. Então tem gente que não aceita, né? Que fale isso para a pessoa. Então a gente tem que deixar a pessoa se afundar. Se você fez trabalhos espirituais para a pessoa voltar,
não deu certo. Foi em outra pessoa, fez trabalhos espirituais num outro pai de santo, também não deu certo. E essa questão também de ficar fazendo muito trabalho espiritual com vários pais de santo para a pessoa voltar, isso já é loucura, isso é desequilíbrio, tá? Então a pessoa vem fazer um jogo comigo. Se eu falei para a pessoa não tem volta, não tem volta, não insista. Para que continuar esperando, né, a tal pessoa voltar? E a pessoa escolheu o pior caminho. Ela precisa se desgastar durante anos da vida dela, lutando por uma pessoa que não quer ela, né? Focando naquela pessoa por causa da porcaria do orgulho dela. Então a pessoa tem que ser um pouco mais inteligente. Quando tem inimiga ou inimigo que mexe com magia pesada, né? Então tem pessoas que sofrem por não aceitar perder. E aí acabam tendo que passar a criar um karma, né? Então tem pessoas que sofrem por não aceitar perder. E aí elas não conseguem entender que elas criaram sem perceber um karma para elas mesmas. Quando acaba, a pessoa diz: eu não quero que a outra saia vitoriosa por ter tirado o meu companheiro, minha companheira. O rapaz, a pessoa que ela namorava, tinha a cabeça fraca. E o problema é quando a gente quer assumir o papel de senhor do destino. É a pior coisa que existe, né? Se você faz trabalhos espirituais, oferendas para resolver um problema e não resolveu, pode ser kármico o teu problema. É claro que cada caso é um caso. Eu já vi casos de pessoas que tiveram que reparar um karma com uma doença grave. O pior de tudo é a pessoa não entender e se revoltar mais ainda. E isso não é fácil, né? Um processo de sofrimento na vida daquela pessoa que está passando ali por isso. Alguns casos de questões kármicas podem ser abrandadas aí com ebós, com rituais, né, de queima de karma. Outro dia teve uma moça que chegou para mim e disse assim: tenho muita dificuldade no campo amoroso, né? Aí eu disse para ela assim: mas se a gente visse o que a gente fez em vidas passadas, então cada caso é um caso. Parece, né, que essa moça, ela tinha abusado, né, da sensualidade na vida passada, não amou ninguém, teve várias relações superficiais, teve várias pessoas, iludiu muita gente, enganou muita gente. Então, a conta chegou. É o karma. Não teve jeito. O karma não é eterno, mas é uma lição que a gente tem que aprender. Porque ele vem para mudar as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. O karma são as situações e questões que não temos como mudar. É claro que tem pessoas que lidam com isso de uma forma positiva, conseguem amadurecer, e outras não, e conseguem e até se revoltam. Quanto mais você reclama, né, e entra em conflito com seu karma, pior é para você. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis. Ninguém passa o que passa à toa. O acaso, ele não existe, certo? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo, recomende para um amigo. Eu vou ficando por aqui, deixo o meu abraço e luz a todos e paz profunda.